Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Tivemos um probleminha aí com a live, com a outra live, então eu tô ajeitando aqui pra gente agora iniciarmos de vez em nome de Jesus. Eu quero louvar em nome de Jesus pela vida de cada um de vocês. Também eu quero aqui, em nome de Jesus, compartilhar, porque o Facebook ele não está divulgando, mas eu louvo a Deus em nome de Jesus, meu amado. Meu nome é irmão Mariano, em nome de Jesus, da página Mariano Deus é Fiel, também do canal Mariano Deus é Fiel. Então, tem um propósito desses 3 dias de trazer uma mensagem da parte de Deus. Como lá na página sempre tem lá um versículo dizendo, tem uma mensagem dizendo, sempre existe alguém que necessita de uma palavra de Deus. E eu quero dizer a você que Deus não esquece dos seus. Talvez você se encontre triste, abatido, desanimado, ou até seguindo Jesus de longe. Se você vê aqui em cima na mensagem, o tema desta noite é O Galo Cantou. O Galo Cantou. O tema é bem interessante, profético. Então, Deus tem uma palavra para você, meu amado. Deus quer falar grandemente com você. E se você conhece alguém que necessita de uma palavra de Deus, alguém que você sabe que ele ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, ou alguém que se afastou de Jesus, está passando por uma situação difícil, eu quero dizer a você, compartilhe em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para esta pessoa. Então, em nome de Jesus, eu quero também dizer a você, meu amado, que tem curtido, que tem compartilhado aí. Deus tem recompensado grandemente a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. E dizer a vocês que Deus, você quando está compartilhando, você está sendo um instrumento de Deus também. Então, Deus quer falar grandemente com você através da palavra de Deus. Eu quero também agradecer em nome de Jesus por aquelas pessoas também que têm pedido oração em nome de Jesus e algumas pessoas que têm aceitado Jesus como Salvador da sua vida. Então, aí que Deus tem feito grandes coisas, meu amado. Ultimamente eu tenho feito poucas as lives, eu tenho um programa em outra página, Jesus Cristo Força Alfa, todos os sábados. Então, ultimamente eu tenho me dedicado um pouco à obra de Deus também na casa do Senhor, então eu estou um pouco sem tempo, mas agora no carnaval, que graças a Deus eu estou assim descansando do trabalho, então eu vou estar aqui trazendo uma palavra de Deus para você, meu amado, em nome de Jesus. E a gente vai estar louvando também o nome santo do Senhor Jesus. Talvez você esteja escutando aí que derrota não é coisa de cristão. Se levante do chão, erga a sua cabeça. Em nome de Jesus, então vamos estar ouvindo o louvor em nome de Jesus. E estar adorando ao Senhor através do louvor. E logo a parte do louvor também vou estar orando agora. Em nome de Jesus, após este louvor, vou estar orando para que depois da oração a gente vai estar trazendo a mensagem de Deus, em nome de Jesus. Então vamos lá, em nome de Jesus. Deixa eu compartilhar aqui. Os amados irmãos estão chegando também da página, em nome de Jesus. Glória a Deus. Erga a sua cabeça, derga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus, entregando. E se você quer que tenha oração também, pode escrever aí em nome de Jesus, pedindo oração em nome de Jesus. E a gente vai estar orando por vocês em nome de Jesus também. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu parar aqui. Vamos estar orando em nome de Jesus. Logo após a oração, em nome de Jesus, vamos estar lendo a palavra de Deus. Assim, oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Pela rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça. Pai, só Tu conheces as pessoas que estão do outro lado, neste momento, em suas casas, necessitando de uma palavra de Deus. Pai, Tu sondas cada pensamento, cada coração, em nome de Jesus. Então, neste exato momento, vai entrando, Senhor, através desta live, em cada lar,
em cada vida, em cada ser vivente que precisa ouvir a tua voz. Sei que eu não nada tenho e nada posso fazer, mas Pai, se aquela pessoa necessita de uma cura física ou espiritual, vai agindo através da tua palavra, através do teu poder, que o Espírito Santo de Deus cure, liberta em nome de Jesus. E se essa pessoa ainda não conhece o Senhor como Salvador, que o teu Espírito Santo fale grandemente através da palavra e que ela venha ouvir a tua voz através da mensagem que vai ser ministrada esta noite, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, toma a direção em nome de Jesus e que teu nome seja louvado e exaltado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, vamos ler a palavra de Deus. Eu quero deixar a paz do Senhor atada a todos vocês, meu amado, em nome de Jesus. E se você se encontra com a Bíblia aí, em nome de Jesus, no livro de Lucas, o capítulo 22, em nome de Jesus, do versículo 54 até o 62. A gente vai fazer uma leitura da passagem, logo após vamos estar falando da palavra de Deus, em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, Lucas capítulo 22, o verso 54 ao 62. Diz assim: Então, prendendo, o conduziram à casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe, havendo-se acendido uma fogueira no meio do pátio, e, assentando-se junto, assentou-se Pedro entre eles. Certa criada, vendo este sentado junto à fogueira, fixou os seus olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: Tu és um deles. Pedro, porém, disse: Homem, não sou. Depois de quase uma hora, outro afirmou: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E disse Pedro: Homem, não sei o que dizem. E logo, estando ele ainda falando, o galo cantou. Virando-se, o Senhor olhava para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. Então, indo Pedro para fora, chorou amargamente. Louvado seja o nome de Jesus. E aí, como eu estava dizendo, que o tema da mensagem de hoje, o galo cantou, mas simbolicamente eu usei esse tema muito favorável ao dia de hoje, o sábado de hoje. Como muitos sabem, hoje aqui em Recife inicia o carnaval e também inicia através do galo da madrugada. E essa passagem é muito sugestiva ao dia de hoje. Por que, meu amado, essa passagem é muito sugestiva ao dia de hoje? Porque muitas vezes, muitas pessoas negam Jesus hoje e vão viver uma vida achando que a alegria momentânea que vai durar 4 dias, que passageira. Então essa passagem de Pedro é interessante, que quando Jesus iniciou o seu projeto aqui de pregar o reino de Deus aqui na terra, ele escolheu 12 homens de atitude diferente, pensamentos diferentes. 12 homens que agiam emocionalmente também de forma diferente. E eu quero aqui falar de Pedro, porque Jesus tinha falado a ele que ele ia negar Jesus 3 vezes. E o interessante é que quando Jesus é preso, os discípulos começam a se dispersar, mas começam a seguir Jesus de longe. A palavra vai dizer aqui, no capítulo 22, o verso 54, que quando Jesus foi preso e levado à casa do sumo sacerdote, Pedro seguia Jesus de longe. Começava a analisar Jesus de longe. Aquele homem que andava sempre ao lado de Jesus estava começando a seguir de longe. O medo, a angústia. E por ele ter cortado a orelha de Malco, talvez ele ficou mais triste ainda, porque Jesus repreendeu a ele, dizendo: com a espada que tu feres, tu será ferido. E aí a tristeza maior de ver seu mestre sendo levado ali, talvez até sabendo que ia levar ele à morte. Mas Pedro estava seguindo Jesus de longe. Sabe o que nos traz a entender isso? A seguir Jesus de longe? Que a circunstância da vida nos faz distanciar de Jesus. Como assim, irmão Mariano?
A gente está tudo empolgado no começo da obra de Deus. Aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, estamos ali empolgados, servindo ao Senhor. Tudo é motivo de alegria, tudo é motivo de louvor, tudo é motivo de estar na presença do Senhor, na casa de Deus. Mas há um momento que Satanás começa a agir em nossa vida para querer tirar o nosso foco de Jesus e nós nos distanciar dele. Como assim eu posso me distanciar de Jesus? Deixando de orar, deixando de ler a palavra de Deus, deixando de buscar a conhecer esse Deus que você serve. Então, Pedro ali se encontrava assim, servindo Jesus de longe, distante de Jesus. E o interessante disso tudo, meu amado, que a gente vai ver que mais adiante as pessoas ali, a mulher viu que aquele ali andava com Jesus e chegou para ele e disse, a mulher fixou seus olhos em Pedro. E aí vai dizer a palavra de Deus que ali havia uma fogueira. E naquela fogueira Pedro se chegou para se aquecer. É tão verdade que naquele tempo estava frio, ali era frio de noite. E Pedro se assenta na roda do escarnecedores. E é aonde tudo começa. É aonde tudo finaliza a esquecer mais, ficar mais distante de Jesus. Como assim, irmão Moreira, que eu não estou entendendo? Veja, ali existia uma fogueira e existia um monte de escarnecedores, porque quando Pedro senta naquela roda, ele é apontado. A mulher, vendo ele, fixou seus olhos nele e apontou para ele, dizendo, você é um deles. E ele nega. Quantas vezes sentamos na roda dos escarnecedores, assim estamos distantes de Jesus, erramos, pecamos e vamos nos distanciando, pensando que Jesus não quer, não pode nos perdoar. Ele pode sim, desde que você é sujeito a erro, mas Jesus está com a mão estendida para dizer a você que ele está aqui para lhe perdoar. Não existe pecado que Jesus não perdoe, a não ser que vocês tenham blasfemado contra o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai dizer que esse não há perdão. Mas se você errou e sente triste nesse exato momento e quer de voltar aos caminhos do Senhor, Ele está com as mãos estendidas nesse exato momento, dizendo a você que Ele sim está aqui para perdoar os teus pecados. Mas Pedro naquele momento se senta na roda dos escarnecedores e a mulher olha fixamente para ele e diz, você é um deles, e ali ele nega. Quantas vezes alguém chega para você e diz, você era isso, você era um bebarrão, você era um drogado, você era não sei o quê, mas você não chega, não tem coragem de dizer, mas Jesus me transformou, Jesus mudou, Jesus jogou os meus pecados no mar do esquecimento e restaurou a minha vida. Não, ao contrário, você, não sei o quê, Jesus te dá toda a autoridade para se posicionar diante de Satanás. Ali era Satanás humilhando, pisando em Pedro. E é tão verdade que Pedro vai se aquecer na roda dos escarnecedores. Essa mesma fogueira aqui, se você for lá no capítulo 21 de João, quando Pedro e os discípulos de Jesus foram pescar, Jesus já tinha se apresentado a eles 3 vezes depois da ressurreição dele. Mas eles não tinham acreditado ainda, mas Deus tem um propósito na vida do homem. E Ele vai atrás do homem aonde ele estiver e mostrar a ele que Ele quer cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas isso depende de mim, depende de você. Então, lá no capítulo 21 de João, vai falar que Jesus está com brasa, peixe e pão. E os discípulos estão no mar e não conseguiram pegar nada. Aí Jesus diz, pegaram alguma coisa, meus filhinhos? Eles dizem, não. Joga a rede do lado direito e aí eles começam a pegar. Mas quando eles chegam à beira da praia, tem lá uma fogueirinha, peixe e pão. Veja que diferença. Pedro chega aqui na roda dos escarnecedores, vai se aquecer lá, ele é apontado, ele é criticado, ele é caluniado. Mas na fogueirinha de Jesus, o que Jesus faz? Meu filhinho, como aqui, ó, tem peixe, tem pão. O pão é a palavra de Deus. E logo em seguida, que ele se alimenta, Jesus diz o quê? Pedro, tu me amas? Lá no capítulo 21 de João, vai lá, tem essa história lá, a fogueirinha que Jesus chama eles para aquecer, porque o fogo de Jesus é consumidor, ele consome todo o pecado e faz o homem ser um homem lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então a palavra de Deus vai dizer que aquela mulher aponta e Pedro nega a primeira vez Jesus. E aí diz a palavra de Deus que ele está ali se aquecendo, e chega outro e diz, esse é uns que seguiam a ele.
Veja que Pedro estava seguindo de longe. A primeira fixou os olhos nele e disse, esse é um deles. E a outra diz, virando, tu é um deles. Ela diz, a outra pessoa já diz, tu é um deles. Quantas pessoas, ao chegar esse tempo agora, deixou de ser um servo de Deus pelo movimento da carne? Mas é por quê? Porque está longe de Jesus, está distante de Jesus. Mas Jesus está perto de você. Nesse exato momento, eu quero dizer a você que Jesus está entrando em seu lar para dizer a você que Jesus está estendendo a mão e dizendo, te levanta do chão, porque erga a sua cabeça, porque aquele que te chamou, te amou primeiro. Jesus Cristo Nazareno. É interessante que o Salmo 27, verso 14, ele vai dizer assim, espera no Senhor, alegra-te nele. Aí o salmista fala nesse salmo, espera. Quer dizer, para você esperar e estar feliz servindo ao Senhor. Mas no Salmo 40, ele dá a resposta do cumprimento desse salmo. Ele diz, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Mas no verso 2 do Salmo 40, ele diz, ele me tirou do charco de lodo e me pôs no lugar seguro, numa fonte segura, numa pedra segura, que é Jesus Cristo. Veja, Jesus tirou do charco de lodo. Aos olhos humanos você não é nada, mas aos olhos de Deus você é a coisa mais preciosa que existe na terra. Porque Deus fez você para adorar e engrandecer o nome dEle. Louvado seja o nome de Jesus. Não, talvez você, não, mas irmão, eu errei. Irmão, tá difícil. Tá difícil com Jesus? Imagine sem Ele. Sem ir com Jesus, você acha que tá difícil? Tá não, meu irmão. Jesus ele foi bem sincero quando Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende o ânimo. Jesus ele falou, Jesus passou por tudo isso. Olha, interessante que Deus ele se fez homem, veio à terra para sofrer, para ser caluniado, para passar fome, necessidade, cuspido, foi interrogado, ele passou por tudo aqui na terra. E ele disse, eu venci o mundo. Mas aquele que crê nele também vencerá toda angústia em nome de Jesus. Porque o Senhor pelejará por vós e vos calarei. Em nome de Jesus. Isaías diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Pedro aqui estava distante de Jesus. Já estava negando a segunda vez. Aqui em Lucas vai dizer que a outra pessoa, quando chega para Pedro, ele diz assim, você é um galileu, você é um deles. Mas se a gente fosse basear no livro de João, com de Marcos, vai dizer que um conhecido, um parente de Malco, aquele que ele cortou a orelha, diz, você é um deles, verdadeiramente você é um deles, que você é um galileu. Talvez Pedro naquele momento ficou mais com medo ainda. Ele já tinha negado Jesus 2 vezes. E aí ele ficou com mais medo ainda, por quê? Porque a terceira pessoa que estava acusando ele, era família daquele que ele fez mal, que foi Malco, quando ele cortou a orelha. Mas que Jesus restaurou, curou aquela orelha. E a gente tira 3 exemplos de Pedro aqui, nessa roda, é que Pedro, além de estar seguindo Jesus distante, sentou-se na roda dos escarnecedores. E ao sentar na roda dos escarnecedores, ele negou a Jesus 3 vezes. E ao negar a terceira vez, a palavra de Deus vai dizer, virando-se o Senhor olhou para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra de Jesus. Ao negar a terceira vez, Pedro virou e olhou para Jesus e Jesus estava com os olhos fixos nele. Ele negando Jesus com os olhos fixos nele. Quantas vezes nós erramos e o Espírito Santo de Deus está falando ao nosso coração e dizendo, isso não é certo, isso não é certo. E o Espírito Santo de Deus falando e Jesus com os olhos fixos na gente, Jesus fixado os olhos da gente. Mesmo a gente distante, deixamos Jesus de seguir Jesus, estamos nos caminhos todos tortuosos, saímos da casa de Deus, nem aceitou, nem conheço Jesus, nunca entreguei a minha vida a Jesus, mas Jesus está com os olhos fixos em você. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus.
Eu quero dizer a você, meu amado, compartilhe com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Você está sendo um instrumento de Deus, compartilhando com alguém que precisa da palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, Pedro, a terceira vez a negar Jesus, os olhos de Jesus estavam fixos nele. Sabe o que é isso? O cuidado de Jesus conosco. Mesmo nós errando, Jesus não desiste da gente. Vê que coisa bonita. Pedro ali negou Jesus 3 vezes. Jesus lá sendo um caluniado, bofeteado, mas os olhos de Jesus estavam fixos em Pedro. Os olhos de Jesus nesse exato momento estão entrando em lares que eu não conheço. Eu quero mandar uma boa noite para a nossa irmã Rose França. Que Deus te abençoe, Rose, em nome de Jesus. Meu amado, Jesus está entrando em lares nesse exato momento que eu não conheço. E Jesus está dizendo que está com os olhos fixos em você. Jesus te chamou, te escolheu, te separou, te lavou e remiu. Ah, mas irmão, mas Jesus está dizendo que está aqui para perdoar pecado, mesmo você distante dele. E a palavra de Deus, Jesus falou a Pedro, dizendo que ele ia negar ele antes que o galo cantasse. E ao errar, Pedro, as circunstâncias foi se envolvendo em sua vida, ele começou a sentar ali no meio dos escarnecedores, ele se deixou se envolver na fogueira ali, e ali ele começou a ser apontado, ele ali começou a ser caluniado, criticado. O Salmo 1 diz que o varão não se senta na roda dos escarnecedores, nem se detém. Então, em nome de Jesus, é aonde começa a ser apontado, é onde começa a ser criticado. Oh, meu amado, como é difícil servir a Jesus. Eu me lembro uma vez, uma situação que aconteceu, um amado colocou a mão assim no dedo, você não vai em busca de ninguém, você não vai buscar nenhuma pessoa aqui, e eu ali, amém, meu amado, e amém. Mas sabe por quê, meu amado? Não porque Mariano é melhor, não é porque Mariano não se acha melhor, é porque Mariano serve ao Senhor Jesus Cristo. E nesse exato momento Jesus está dizendo a você, talvez você esteja triste por uma palavra que alguém disse a você, mas Jesus está entrando em sua casa neste exato momento para dizer a você que Ele quer te trazer de volta aos caminhos do Senhor. E se você sente a vontade de aceitar Jesus como Salvador, pode escrever aí, sim, eu quero aceitar Jesus, eu quero me voltar para Jesus. Mas aí eu quero ainda finalizar a mensagem que não finalizei. Como eu disse, o tema, o galo cantou. E aí, Pedro, ao negar Jesus a terceira vez, a palavra de Deus vai dizer que Jesus estava com os olhos fixados nele. E aí, então, indo Pedro para fora, chorou amargamente. No livro de Coríntios diz que existem 2 tipos de choro. Um, choro do arrependimento e o choro emocional. Aqui, a palavra de Deus vai dizer que quando Pedro nega Jesus a terceira vez e Jesus está com os olhos fixos nele, ele se lembra da palavra que Jesus falou para ele. E aí, ele chora copiosamente, amargamente. Esse é um choro de arrependimento. Porque o Espírito Santo de Deus falou em seu coração o que Deus tinha dito. Aquele que estiver de pé, vigie para que não caia. Porque não existe super-homem, não existe super-quente. Todos nós estamos sujeitos a erro. Mas quanto mais estamos próximos de Deus, mais difícil se torna de cairmos. Pedro estava seguindo Jesus de longe. E isso levou ele a cada vez mais ficar mais distante ainda. E aí é o agir de Satanás para distanciar e fazer com que você erre e morra na fé. Pedro ali já tinha negado Jesus 3 vezes, viu que Jesus estava vendo tudo o que ele estava fazendo, porque muitas vezes a gente pensa que Jesus não está vendo. Ah, o irmão não está vendo, o pastor não está vendo, mas Jesus está vendo. Jesus está de olho em você, porque Jesus ele está cuidando, ele quer cuidar, mas você precisa abrir a porta do seu coração para deixar o Espírito Santo de Deus fazer morada em sua vida. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato, se abrir a porta do seu coração, o Senhor entrará e ceará com você. Então, em nome de Jesus, aí Pedro escuta o galo cantar. Ali a palavra de Deus se cumpre na vida de Pedro. Pedro escuta o galo cantar. Uma vez eu fui para uma reunião, para um culto, e eu
escutei um mensageiro falar uma pequena história dele e do irmão dele. Nosso irmão Oman, se ele depois vai estar vendo esse vídeo ou esteja vendo, ele vai se lembrar. E eu achei interessante a história que ele contou. O irmão dele gostava muito de brincar o galo da madrugada aqui em Recife. E ele, servo do Senhor, sempre... E aí uma certa vez ele todo arrumado, esse irmão dele, aí ele disse, mas rapaz, tu vai pra onde? Ele disse, oxe, vou pro galo, não sei o quê. E aí esse irmão dele disse, olha, eu deixo de ir pro galo hoje e sirva a Jesus Cristo se você me mostrar na Bíblia que a Bíblia fala do galo. Aí Oman, o irmão Oman chegou e disse, oxe, eu mostro a você. Eu mostro que a Bíblia fala assim desse galo. Aí ele disse, oxe, que conversa. Ele disse, mostro. E aí ele abriu essa passagem, onde Pedro nega Jesus 3 vezes. E diz a ele, o galo cantou. Quantas vezes os cristãos escutam o galo cantar e nega Jesus e vai pular o galo da madrugada? E aí ele diz que aquele irmão dele começa a servir a Jesus. Quantas vezes algo que aos seus olhos parece bom lhe distancia de Jesus? Mas Jesus nesse exato momento está trazendo essa mensagem para você, para dizer que ele não quer jogar nada disso na sua cara. Ele quer fazer como ele fez com Pedro lá no capítulo 21 de João. Pedro, tu me amas? Jesus sabendo que Pedro tinha negado ele 3 vezes, que Pedro ouviu a profecia que se cumpriu na vida dele quando Jesus disse, o galo cantará e tu vais... E aí Jesus vai até ele e diz, Pedro, tu me amas? Ele disse, eu te amo, Senhor. E Jesus faz de novo a pergunta, Pedro, tu me amas? Ele diz, eu te amo, Senhor. E a terceira vez Jesus faz a pergunta, tu me amas? Ele disse, a palavra vai dizer que ele se entristeceu e disse, Senhor, tu sabes tudo. E aí Jesus diz, apacenta minhas ovelhas. Ali é onde Pedro volta aos caminhos do Senhor. E esta noite o Senhor está fazendo a mesma coisa com você. Está perguntando a você se você o ama. E Jesus quer te trazer de volta aos caminhos do Senhor. Esta noite, Jesus quer dizer a você que não importa o que você fez ou deixou de fazer, Ele está aqui para perdoar o teu pecado. Jesus esta noite está fazendo um convite, meu amado. E se você quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida, escreva aí, sim, irmão Mariano, eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida. E eu vou estar orando por você, estar agradecendo também por esta oportunidade de estar trazendo uma palavra de Deus. Eu quero dizer a você, meu amado, assim como ele foi na vida de Pedro, e Pedro dali em diante, sim, passou a ser um servo fiel e digno de servir ao Senhor, ele esta noite está querendo fazer isso com você. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei qual é o motivo que levou você a deixar os caminhos do Senhor. Talvez você, mas irmão, nunca aceitei Jesus. Melhor ainda, aceite Ele hoje como Salvador da sua vida. Escreva aí sim, aí eu vou estar orando por você e o Senhor vai estar escrevendo. Você vai escrever sim aqui, o Senhor vai escrever o seu nome no livro da vida. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória. Aí eu também quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade de eu vou estar orando em nome de Jesus, encerrando. Eu quero também dizer a você, amanhã tem mais uma palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu tinha colocado de 11 horas, mais 11 horas. Muita gente não, às vezes está chegando cansado, já está dormindo. Então, eu vou começar a fazer mais cedo. Então amanhã, se Deus quiser, são 3 dias de live, de mensagem. Então, às 9 horas, assim, 8h30, 9 horas, eu vou estar fazendo amanhã. E segunda-feira é o encerramento das mensagens. 3 dias de mensagem para uma pessoa que, às vezes, você pode dizer, mas Deus não falou comigo. Não falou com você, mas existe alguém que Deus falou. Existe alguém que precisa de uma palavra de Deus. Existe alguém que está em sua casa angustiado. Existe alguém que está necessitando de uma resposta de Deus. E Deus quer levantar essa pessoa como um obreiro, quer levantar essa pessoa como um servo de Deus, ou então aquela que ainda não tomou a decisão ainda, em nome de Jesus. Eu me lembro uma vez eu fazendo uma live aqui, um senhor, ele ficou assistindo a live, e aí no final ele aceitou Jesus como Salvador da vida dele. E daí eu conversando com ele no privado, aí ele disse assim que ele naquele momento, aquela palavra era para ele, porque ele estava passando por uma situação muito difícil. Que ele tinha sido demitido de um emprego que ele estava 25 anos trabalhando em São Paulo, no Sesc no Senai de São Paulo. Sua mãe logo um mês depois veio a falecer.
a sua esposa, depois de um casamento de quase 32 anos, também eles começaram a brigar e estavam uma situação difícil em casa. E ele estava pensando em tirar a sua própria vida, veja como é as coisas. E eu aqui estava fazendo a live e ele escutando. E nisso ele não estava nem comentando nem nada. Mas quando eu fiz o convite, aí ele botou lá, eu quero sim, com a carinha de choro, todo. E aí quando eu estava conversando com ele no privado, ele relatou toda essa história. Ele disse: irmão Mariano, Deus falou comigo. Então, eu quero dizer a você, se você conhece alguém, meu amado, seja um instrumento de Deus, compartilhe, porque você está sendo usado, você está evangelizando também. Então, em nome de Jesus, eu louvo a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus, e dizer a você que amanhã estamos fazendo o segundo dia de campanha Mensagem de Deus. Então, amanhã estaremos de volta, em nome de Jesus, louvando a Deus, também trazendo outra mensagem da parte de Deus, que o irmão Mariano não tem nada. O irmão Mariano é só um servo do Senhor aqui para trazer uma mensagem de Deus, porque também, assim como eu necessito da palavra de Deus, também eu sei que alguém do outro lado precisa de uma palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Eu vou estar orando, agradecendo por este momento, orando a Deus, dizendo pela sua vida, pela vida de cada um de vocês que curtiu, compartilhou e ficou até este exato momento. Então, se você não é inscrito ainda no canal Mariano Deus é Fiel, se você for lá no YouTube, tem lá Mariano, você escreve lá Mariano Deus é Fiel, tem um canal no YouTube Mariano Deus é Fiel, tem mensagem, tem louvor, tem ilustrações, também no Facebook. Se você também não curtiu ainda a página, temos uma página no Facebook Mariano Deus é Fiel. E Deus tem feito grandes coisas também através dessa página. Vidas têm sido restauradas, vida tem se entregado ao Senhor Jesus. E eu costumo dizer, ao Senhor Jesus, não irmão Mariano. Como digo, sempre existe alguém precisando da palavra de Deus. Então vamos estar orando em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor por esta rica oportunidade. Então, assim oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graças te dou, Senhor, por esta maravilhosa noite, esta oportunidade de estar falando a Tua palavra. Pai, neste momento eu creio que o Senhor entrou em cada lar, vidas que ouviram a Tua palavra. Assim como eu tenho o costume de dizer, eu não tenho nada, mas através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo que me usou para transmitir a Tua palavra a pessoas que estão do outro lado, pessoas que estão necessitando de uma palavra do Senhor. Creio eu que elas estão se renovando, estão se restaurando. Hoje foi o primeiro dia, Senhor, desta campanha de mensagem de Deus, com o tema O Galo Cantou. Pai, tem misericórdia dessas pessoas que hoje estão aí no mundo, que esqueceram do Senhor, de sair dos caminhos. Creio, Senhor, que o Senhor é Deus de misericórdia, Deus de graça, e acredito que o Senhor há de trazer de volta. Pai, em nome de Jesus, vai abençoando cada um que viu, assistiu ou compartilhou, meu Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, se existe alguém que está necessitando de uma cura física ou espiritual, Pai, em nome de Jesus, pela Tua graça, a Tua misericórdia, restaura a sua saúde. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amanhã, estas horas, às 9 horas da noite, estaremos de volta com outra mensagem de Deus. Eu digo a você, compartilhe com alguém. Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe. E se você que não assistiu, está assistindo agora essa mensagem, depois de passar o tempo, não é tarde. Se você quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida, comente aqui embaixo, em nome de Jesus. Sim, eu quero aceitar Jesus, eu quero me voltar a Jesus. Eu vou estar respondendo, pode ter certeza, eu respondo todas as mensagens. Então, em nome de Jesus, se você pode comentar aqui, eu vou estar respondendo pela graça, misericórdia de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, meus amados irmãos, e que Deus, até a volta dele, se ele assim permitir, amanhã estaremos com o segundo dia, mensagem de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.